Olá, pessoal. Bom sábado para vocês. Boa noite. Que Papai do Céu os abençoe. E sábado à noite é dia do quê? É dia da gente saber dos Estados Unidos e o que está acontecendo. E ninguém melhor do que isso para falar sobre isso do que a minha querida irmã Cissa Bailey. Cissa, obrigada por falar com a gente. Obrigada a você, Camila. Obrigada por estar aqui. E obrigada a todos por estarem aqui com a gente. Cissa, então já vamos começar falando pelo tema em voga: Estados Unidos e Cuba. Parece que Biden colocou sanções aos Estados Unidos por conta das ações ditatoriais. Tem mais de 100 pessoas presas, sumidas e mortas em Cuba, e alguns artistas brasileiros, por incrível que pareça, não gostaram das sanções. Eles defendem Cuba, mas passam férias nos Estados Unidos e até se mudam para aí. Você pode falar um pouquinho da situação Estados Unidos e Cuba? Pois é, a situação realmente está complicada, está tendo sanção. O que tem de barco chegando com refugiado em Miami, naquela região toda do sul da Flórida, Key West, Key Biscayne, tudo está uma loucura, porque os que conseguem fugir estão fugindo e chegam subnutridos, doentes, com vários problemas. E continuam saindo também barcos privados da Flórida para levar assistência, barcos e helicópteros da Flórida para levar assistência para Cuba. Acho que o Titio Bidê também mandou alguns militares levarem ajuda humanitária para lá. Não sei o que acontece quando chegar lá, né? Porque com esses ditadores a gente sabe que eles cuidam deles primeiro, antes da população, então a gente não sabe. Mas a internet continua semi-cortada, apesar dos apelos do governador da Flórida, do DeSantis, de que mandem balões, como mandaram para Haiti, para que a internet funcione lá, para as pessoas poderem se comunicar com os familiares, porque como tem muito cubano na Flórida, eles querem manter essa linha de comunicação. As pessoas lá estão querendo saber como estão os familiares que continuam na ilha. Então é bem complicado. Eu acho assim, esses artistas são uns hipócritas, são uns verdadeiros hipócritas, porque e assim, eu fico uma arara com os cônsuls e embaixadores americanos aí, que dão visto para esse povo vir passar férias aqui. Não tinha que dar visto, não, sabe? Não tem que vir para cá, que vá para a Coreia do Norte. Até uns gostam de ir para Paris também, né? Acho que é outro ponto que eles gostam muito. E eles gostam do luxo capitalista, mas dizem que o que importa é a pobreza cubana. Eles querem trazer isso para o Brasil. Então não dá para levá-los a sério. Se ainda tem alguém que leva esse povo a sério, sabe? Vai fazer um cheque, vai para um psiquiatra para ver se resolve o problema, porque isso tem cura. Mas é impressionante o que está acontecendo por lá. A miséria das pessoas é uma coisa absurda, porque as poucas notícias que estão chegando, porque ainda conseguem, de certa forma, o DeSantis abriu um pouquinho a internet, então durante o dia pega, mas é meio falho, então às vezes chegam algumas notícias, e as notícias que estão chegando é que estão matando crianças, matando idosos, matando tudo. Sabe aquela coisa de Che Guevara, que ia para lá, saía passando bala, mas que o povo acha lindo usar camisetinha? Gay, então, usando camisetinha do Che Guevara, eu acho, assim, sensacional. Então, é isso que eles estão fazendo, sabe? Tá bem complicada a situação, mas não é diferente até da outra terra que eles idolatram, que é a China, onde eles estão, assim, mandando o pessoal uigur, uma coisa assim, de uma etnia diferente, para campo de concentração. E para a China também a gente não vê esses artistas indo, né? Nem para lá, nem para a Coreia do Norte. Seria bom para passar uma temporada lá para aprender o que é bom e parar de falar besteira. Ô Cissa, mas o Biden ele teria condição de liberar uma banda que você fala em Guantánamo para Cuba, não teria? Teria, porque lá eles têm internet da melhor qualidade, porque é uma base militar. E o Titio Bidê até está querendo esvaziar Guantánamo, porque a ideia dele é fechar Guantánamo. Ele tem tanto medo de ir para lá, porque o Trump reformou e ampliou, que agora ele está querendo fechar. Mas ele não precisa se preocupar, porque se ele for para lá, vai ser por crime de traição à pátria, ele não esquenta a cela, não. Mas eles têm como liberar a internet. Mas, além disso, tem os balões, porque os balões eles mandaram e funcionaram super bem
na época do terremoto do Haiti, e tem também os satélites, porque o Elon Musk colocou satélite no mundo inteiro, tanto que os astrônomos estão reclamando porque à noite não dá mais para ver direito algumas coisas, porque está super poluído de satélite. Elon também podia dar uma liberada nisso, né? Eu acho que tem tantas alternativas que a gente podia usar, e se o Elon também o Elon, ele também é o tão bonzinho feito ele diz que é, libera a internet, né, acho que eu preciso dar uma ligadinha para o titio Elon. Vamos ver se quem sabe. Vai ver que essa bondade não interessa para ajudar Cuba, né? Às vezes as pessoas são boas naquilo que interessa. Pois é, né, Né? lá eles não têm dinheiro para comprar Tesla, então vai ser complicado. Cicinha, já que estamos falando de Biden e a prisão e crime de lesa pátria, traição à pátria, como é que está a história das contagens dos votos? Ai, tá complicada, tá bem complicada, porque ontem, foi até depois da live, eu estava vendo, eu guardei a notícia para a gente conversar aqui, porque os senadores do Arizona, eles estão pedindo a descertificação da eleição. Então, eles já fizeram esse projetinho de lei, isso deve ser aprovado. E, gente, eles estão de férias, mas aqui, durante as férias, eles continuam trabalhando, tá? E eles se reúnem de vez em quando, porque as férias vão até janeiro, mas mesmo assim, eles continuam se movimentando. O problema é que sim, eles precisam da maioria para que vote a descertificação. Não sei se eles já têm a maioria ou não. Semana que vem a gente vai ter um pouquinho mais de luz sobre esse assunto. E porque temos também um Rhino, que é o Republican in name only, que é o republicano só no nome, que é um senador de lá do Arizona, que o titio Trump até andou xingando ele de tudo, e soltou os cachorros em cima do homem, mas ele falou que, muito provavelmente, ele não vai votar pela descertificação nem nada, e tá agora todo mundo telefonando para ele o tempo inteiro, enchendo a caixa de mensagens dele, mandando e-mails, fazendo o que podem para falar, olha só, se você fizer isso, você está agindo contra o que a população quer, você nunca mais se elege, e outra, você também não vai conseguir sair nas ruas, é isso que você quer? Aí talvez ele mude de ideia, principalmente com a pressão do Trump. Mas eu espero que lá no Arizona haja essa descertificação. Nos outros estados estão havendo auditorias, pelo menos o começo da auditoria, ou então estão votando para que haja auditoria, mas só essa do Arizona, assim, a fraude vicia tudo. A hora que for comprovada a fraude, vai viciar todos os atos. Isso até deve acontecer quando eu estiver aí no Brasil, quem sabe a gente não dá essa notícia em edição extraordinária juntas. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas está tudo andando tranquilamente. E ainda está para vir um documentário aí, aliás, 2 documentários expondo essa fraude, que vão ser muito interessantes. Cicinha, o chinês que fugiu para os Estados Unidos, o pessoal está querendo saber se ele já entregou os nomes dos deputados brasileiros que estão recebendo dinheiro da China, se a China teve alguma coisa a ver com as eleições americanas. O pessoal quer novidades. Pois é, o problema é que todo mundo quer, mas ninguém tem. A menos que vocês tenham contato lá no FBI, maravilhoso, que resolva abrir a boca, porque infelizmente isso está sendo super, super, super secreto, ninguém sabe, ninguém fala, ninguém viu, que a China interferiu na eleição, isso a gente não tem a menor dúvida, e graças a Deus, tio Trump fez colocou uma ordem executiva em vigor em setembro de 2018 para falar justamente sobre isso, sobre as sanções e tudo. Vindo esse negócio do Arizona, gente, vai explodir essa bomba toda, porque aí sim nós vamos ter prova de que houve interferência, vamos ter prova de muita coisa. E é por isso que Titio Bidê está com tanto medo, está querendo fechar Guantánamo até, porque ele não quer ir para lá. Mas o espião chinês, eles não estão vazando absolutamente nada do que ele está falando, até porque eu falei do FBI, mas, gente, nem é do FBI, ele nem foi preso pelo FBI, ele foi preso pelo Departamento de Segurança Nacional, porque se fosse pelo FBI, já tinha tido vazamento, já tinham tido várias coisas, já devem ter algumas pessoas no FBI que estão sabendo o que está acontecendo, mas quando não
como é com o Departamento de Segurança Nacional, que são militares, aí realmente não há vazamento, eles estão pegando todos os nomes, estão pegando todas as informações, e são pessoas lá, os militares, são muito mais leais ao Trump do que ao Titio Bidê. Então, não se preocupem, isso tudo vai sair no momento certo, mas infelizmente agora nós temos que esperar, não temos notícias, mas que eles estão com os nomes de tudo, de todo mundo, estão, porque esse chinês, ele quer proteger a filha dele, porque ele não veio sozinho, ele veio com a filha. Então, para dar segurança para ela e tudo, ele vai ter que contar todos os nomes, e aí está com o serviço, ele e ela estão com o serviço de segurança, estão com identidade nova, essas coisas todas, porque aqui o negócio é bem diferente. Cicinha, temos mais uma nova doença que está afetando os Estados Unidos, e a matéria é a seguinte: primeiro, a China registrou a primeira morte de humano devido a vírus raro de macaco. Só que aqui eles garantem que a transmissão do macaco para o humano é raríssimo. Como assim? Não. Raro, muito raro. Só que já tem em 27 estados nos Estados Unidos. Sim, é o monkeypox. E o que aconteceu foi o seguinte: chegou um voo da África com essas pessoas todas já meio contaminadas. E eles estão sendo observados, estão meio que em quarentena, e estão. E ninguém sabe direito como é que isso aconteceu, o que está acontecendo. Mas foi um voo que saiu da África e foi para Dallas. Depois de Dallas, as pessoas foram para esses 27 estados e estão sendo observados lá. Isso tudo é muito estranho, porque, primeiro, que teve um outro aí que disseram que veio como é que é o nome? De morcego. E Titio Fauci é meio que obcecado, ele não posso falar o nome, mas ele é meio obcecado por vírus que vêm de animais, né? Porque na época da AIDS, se a gente se lembrar bem, quem estava encarregado disso tudo era ele. E a primeira notícia também foi que veio de macaco. Aí agora que o negócio está acalmando, porque aqui ninguém quer tomar o líquidozinho, ninguém quer tomar nada, precisa criar um caos novo. E aí vamos esquecer os morcegos e vamos trazer de volta os macacos. Eu tenho até pena dos macacos, são tão bonitinhos, eu sempre quis ter um, mas eu não quero trocar fralda de um, então esse é um problema. Então, a gente precisava ter realmente uma investigação do que está acontecendo com essas pessoas, para que isso realmente não se dissemine, como elas estão em quarentena. E é engraçado, porque nesse caso eles estão fazendo quarentena dentro de um hospital, em isolamento, tudo bonitinho como tem que ser, sabe? Para não se espalhar, porque essa é uma doença muito mais complicada, difícil de tratar e tudo. Então, o isolamento não é só a focinheira. É interessante isso, mas eu vejo sempre que se tem Titio Fauci, tem alguma coisa com algum animal. Essa obsessão dele por zoofilia é meio complicada. Freud explica. Cissa, a rejeição do Biden também aumentou. É o primeiro presidente americano com maior índice de rejeição na história dos Estados Unidos em 2 anos de governo. Como é que está essa situação aí? Vai começar um movimento para tirá-lo? Não, porque a alternativa é muito pior. A cavala é muito pior, ninguém quer a cavala no poder. Então, a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Um recall seria bom. E ele é muito... Gente, ele é tão impopular que nem a maioria dos votos ele teve, né? Se não fosse por morto, por imigrante ilegal e por cédula duplicada, ele não estaria lá. Então, essa história de dizer que ele alguma vez foi popular, que ele teve esses 80 milhões de votos, isso é conversa para boi dormir, né? E agora, hoje até, ele estava na Virgínia, num comício do governador de lá, e foi vaiado. Teve um cara lá que começou a vaiar e começou o que a gente chama aqui de heckling, soltar uns gritos. Aí, de repente, veio a claque lá aplaudindo e tudo, e falando, não, nós amamos você e tudo, mas tem um vídeo que está rolando no WhatsApp que está mostrando isso tudo. E a gente sabe que ele não é popular. Agora, a Kavala é muito menos popular que ele. No topo da popularidade dela como pré-candidata a presidente, ela só tinha 1% de intenção de voto.
Então, e aí teve o debate que a Tulsi Gabbard acabou com ela, e aí ela saiu da corrida. Só virou candidata porque ela checava algumas caixinhas, os check the boxes, porque é mulher, então ele tinha falado que ia ser mulher, e tinha falado também que teria que ser negra. Na época era até afro-americana, mas não podia, mas ela não é, porque o pai dela, se eu não me engano, é da República Dominicana, e lá eles não se consideram afro-americanos. Então, e a mãe é indiana. Então, essa caixinha, assim, ela não checava, né? Mas, como ela era a mais próxima, porque se fosse a Tulsi Gabbard, nossa, seria uma vice maravilhosa, apesar dela ser democrata, ela é ótima. Mas a Kavala não. Então, ninguém quer. E a Kavala e a Nancy também estão começando elas brigam muito nos bastidores, mas estão começando a se dar super bem na frente das câmeras. Por quê? Porque a Titia Pelanca é esperta e ela está só esperando isso acontecer, de tirarem o bidê, porque o problema do bidê maior não é nem a falta de popularidade, é que ele está gagá, está completamente gagá. Até ele tem tomado muito sorvete e essa semana a Associação Americana de Médicos colocou uma mensagem aí dizendo que uma coisa que não pode faltar para pessoas que estão com Alzheimer, justamente sorvete. Então, interessante ele estar fazendo esse tour pelas sorveterias aí. E aí o titio Biden tá, assim, ele não tem essa popularidade toda, mas ele é controlável pelo establishment. A Kavala já não é tão controlável, ela anda arrumando briga com todos os funcionários dela, da Casa Branca. Alguns já se demitiram e aí não estão conseguindo contratar pessoas para ficarem no lugar deles, porque ela grita com todo mundo, é uma grossa, e ela não é tão controlável. Então fica complicado saber como é que vai ser essa sucessão. A nossa esperança é que realmente a Arizona esteja aí e, graças a Deus, a fraude vai viciar tudo, vamos comprovar isso, e aí, se Deus quiser, teremos uma nova eleição e teremos um novo presidente que com certeza não vai ser o Gagá do Bidê. E o notebook da Pelanca? Sumiu, né? Ninguém sabe, ninguém viu. O do Hunter Biden ainda sabemos de tudo, de onde está, mas o dela ninguém sabe, ninguém viu. Aliás, a única pessoa que viu foi suicidada na Espanha, porque era o McAfee, porque o McAfee tinha mandado vários notebooks de presente para todo mundo, e justamente com uma porta de entrada, porque era PC, e o PC tem um antivírus dele, e através do antivírus dele, ele teve acesso a tudo. Ele foi meio que tipo o Epstein, que filmava todo mundo. Ele fez uma coisa parecida, só que muito mais inteligente, porque ele não precisou levar ninguém para a ilha dele. Ele simplesmente mandou os laptops e conseguiu acessar toda a informação. Então, ele, infelizmente, foi suicidado. Agora, a gente precisa saber o que aconteceu, até porque o laptop dela tinha informações de Estado protegidas, então qualquer pessoa que tenha acesso àquilo tem acesso a segredos de Estado. O fato de ninguém estar falando sobre isso é uma coisa absurda, e realmente a gente não escuta uma palavra em relação a esse laptop. Quem é Mike Lindell, Cicinha? Por que ele está com uma atuação importante no cenário americano? Lindinho do Lindell. Ele é o nosso velho da Havan. É praticamente isso. Só que, em vez dele ter lojas, a Havan, ele vende travesseiros. Ele tem o My Pillow, que é uma empresa que vende muitos travesseiros, agora está vendendo roupa de cama, várias coisas assim. Ele teve um passado de uso de drogas, de repente, graças a Deus, viu a luz, se converteu e tudo, e abriu essa empresa, que virou um grande sucesso. E ele, como é um self-made man, foi aquela história do sonho americano mesmo, que começou a empresa do nada, a empresa cresceu, ganhou milhões, e ele acabou ficando muito amigo do Trump, e na época da eleição, na época que estava acontecendo aquela confusão toda, ele começou a fazer um documentário. E ele, através desse documentário, ele levou para o Trump várias provas de que houve fraude na eleição. E agora ele está para lançar, ele criou também uma rede social, que é o Frank Speech, que era para ser uma rede social mais tipo
essa onde estamos, e o Twitter e algumas outras, mas mais livre, acabou que foi hackeada e tudo, e não é uma rede social, é meio que só um portal de notícias dele, mas ele já lançou uma parte do documentário e vai lançar uma outra parte que tem muitas informações em relação o que aconteceu com as máquinas, porque existe uma coisa nas máquinas, e aí é termo de informática que eu nem sei direito o que é, que são os PCAPs, e ele conseguiu entrar e decodificar os PCAPs dessas máquinas da Dominion, e ele tem todo um relatório com uma linha de tempo de tentativas de invasão, de invasões bem-sucedidas, de comandos reais para mudar os votos, da mudança de votos correspondente ao banco de dados eleitorais que tem nas máquinas. Então, ele agora é capaz de mostrar ao mundo todo que a eleição de 2020 foi realmente hackeada e que os votos foram alterados. E isso até cria algumas perguntas, assim, de quem capturou esses PCAPs e como eles foram capturados. Eles foram criptografados e, se sim, como é que eles foram decodificados, e também como esses códigos de comando funcionam para alterar esses votos e o coeficiente dos votos também, porque a gente sabe que esse coeficiente de voto aconteceu aqui, porque um voto para o titio Trump valia 0,75 votos e o voto para o Biden valia 1,25 em alguns lugares, porque o coeficiente em alguns estados foi exatamente o mesmo. Matematicamente, isso é impossível. Quem estuda estatística, quem trabalha com isso, sabe. E assim, graças a Deus eu tenho um estatístico em casa e tenho um outro que está na faculdade, e eu confirmei isso com ele, porque eu peguei a matéria toda, meu marido é atuário, então a vida dele é números. Eu falei, Léo, dá uma olhada nisso aqui, vê se isso é possível. Ele, não, isso aí não é possível, não tem como ter esse coeficiente exato em 3 estados diferentes. Então, a gente precisa dar uma olhada nisso. E aí o Lindell, além disso tudo, ele falou o seguinte, porque aí a imprensa começou a atacá-lo falando que ele estava mentindo. Aí ele falou, vocês estão dizendo que eu estou mentindo? Então faz o seguinte, eu dou $5 milhões para quem provar que tudo que eu estou falando é mentira. E aí a imprensa está falando, não, mas peraí, mas ele está errado, está errado. Ele falou, não, então, se eu estou errado, esse vai ser o dinheiro mais fácil que vocês vão ganhar na vida de vocês, assim, porque $5 milhões, assim, são $5 milhões, ninguém vai desperdiçar esse dinheiro, assim, eu adoraria $5 milhões na minha conta, mas não tem como provar. E então ele falou, tá aqui, provem. E vamos ver se vai aparecer alguém que vai conseguir provar, né? Mas eu amo Lindell. Estranho, né? É a mesma urna, né, brasileira também, né? A Dominion. Pois é, né? Lá da Venezuela. Ai, tudo é muito estranho, né? Essas estranhezas da vida, essas coincidências, né? Não são engraçadinhas, não é todo mundo tão bonitinho. A gente pegando a máquina logo da Venezuela. Que coisinha mais desenhada, né? Não é? Eu fico assim tão impressionada, mas graças a Deus o Lindell tá fazendo. Velho da Van, se você estiver ouvindo a gente, velho da Van, faz isso também. Aliás, patrocina a Camila também e faz também sabe, alguma coisa feito o Lindell. Vamos começar já a fazer o documentário, vamos começar a documentar isso tudo. Eu te ajudo se precisar de alguma coisa, eu coloco você em contato com o Lindell. Eu ajudo no que eu puder e patrocina a Camila. Vamos lá, velho da Van. Cicinha, já que a gente está falando de aberrações, vamos falar da picadinha? Como é que está a picadinha aí nos Estados Unidos? Porque eu sei que está dando babado. Pois é, além de estar dando babado, está sobrando, né? Ninguém quer, assim, tá sendo uma maravilha, nem com, assim, você poder se inscrever e ganhar maconha, ganhar um ticket para uma loteria de $1 milhão, ninguém tá tomando, né? O que eu acho maravilhoso. Mas uma coisa interessante que está acontecendo aqui é o seguinte, que o American Frontline Doctors, que é uma instituição que tem aqui, uma organização sem fins lucrativos, eles estão processando o HHS, que é um órgão do governo, falando que eles têm que interromper imediatamente essa autorização de uso emergencial desse líquidozinho, para que, principalmente para menores de 18 anos. E essa semana eles conseguiram um injunction, que é uma medida cautelar, que realmente talvez eles consigam parar
isso para os menores, o que eu achei maravilhoso, porque essa injunction foi a primeira parte do pedido só que foi dada, mas o juiz falou, não, eu vou analisar isso sim, e talvez o veredito seja positivo para que não se dê para menores, porque aqui a exigência de estudo para esse líquidozinho para menores é muito maior, precisa ser estudado por pelo menos 10 anos antes da aprovação para dar nos miúdos. E então a gente precisa ficar de olho nisso, graças a Deus eles estão tomando a frente e entrando com esse processo, e os processos aqui são rápidos, então a gente espera ter uma resposta muito em breve, porque adulto, vocês têm livre-arbítrio, fazem o que querem, quem quer toma, quem não quer não toma, e tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra coisa interessante, foi até uma coisa que eu vi, sim, eu botei o marido para trabalhar essa semana, porque foi o seguinte, o CDC, que é o Center for Disease Control, o Centro de Controle de Doenças aqui, que é ligado a onde o Fauci trabalha, eles fizeram o seguinte, eles estão falando que houve um aumento de 85% nos casos dessa nova variante, que começa com D, que eu não sei se eu posso falar o nome ou não, e que e aí você fala, poxa, 85% é um número altíssimo, como é que pode uma coisa dessas, assim, e aí eles estão criando terror na população, CNN fala disso o dia inteiro, até porque eles não têm mais o que falar, né, porque o tio Trump anda jogando golfe, não anda dando muita trela para eles, então, assim, ninguém assiste, mas eles têm que encher linguiça, então eles começaram a falar disso o tempo inteiro. Aí você vai pegar os números, ponto, mas de onde apareceram esses 85%? Foi o seguinte, foi no estado de Nova York, lógico, né, tinha que ser, e que, assim, o estado de Nova York tem uma população de 20 milhões de pessoas, só que 26 pessoas no estado estão com essa variante D. Então, o que eles pegaram foi o seguinte, 30 pessoas estão contaminadas nesse momento, dessas 30, 26 estão com essa variante, e aí deu esse número de 85%. Mas aí, quando você vê o número, assim, de 20 milhões, 26 pessoas, assim, não, vamos botar em perspectiva que não dá para ter medo, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, as pessoas estão começando a ver, graças a Deus, tem pessoas fazendo a matemática e tem a gente aqui para dizer, para dar essa informação. Então, pelo amor de Deus, gente, se vocês assistem CNN, desliguem isso, fujam desse negócio. Não deem audiência para aquilo lá, não, porque eles só mentem. Se sim, o que podemos esperar dos Estados Unidos para essa semana? Eu espero que não muita coisa, porque eu tô indo para aí, eu quero me divertir. Então, eu não quero ficar trabalhando tanto, não. Mas essa semana, eu espero que a gente tenha atualizações em relação ao Arizona, que, bom, que os senadores consigam realmente a maioria e que descertifiquem a eleição, mesmo antes do relatório final dos Cyber Ninjas, que é a empresa que está fazendo a auditoria. Também espero que a gente tenha novidade em relação ao American Frontline Doctors e que a gente pare de dar esse negócio para as crianças, porque é um absurdo. Na Europa até já autorizaram isso, e justamente da empresa do titio Bill Gates agora. Não é só da que começa com P, agora que começa com M, também podem dar para crianças, o que é um absurdo. E para ele foi um presentaço, né? Porque ele também comprou uma outra empresa de testes, ele e o Soros, então eles agora estão ganhando por tudo quanto é lado, né? E é bom porque, assim, se a gente fizer o teste deles, a gente já sabe que vão dizer que tem, por quê? Porque aí eles vendem, eles ganham dos dois lados, né? Mas tudo bem. Então, eu acho que isso vai ser importante. São essas duas coisas que eu acho que a gente tem que ficar de olho, do American Frontline Doctors e também da auditoria. Porque aqui é verão, tá todo mundo tranquilo, tá todo mundo de férias. Tá todo mundo curtindo. Graças a Deus. Mas a gente vai curtir quando eu chegar aí. Inveja define. Cicinha, como que a gente faz para te seguir nas redes sociais? Então, canal Cissa Bailey aqui nessa plataforma. Eu também tenho um canal no Telegram, onde eu posto os links que eu não posso postar aqui. Eu coloco todos lá. O Twitter, assim, eu não sou tão ativa, não, mas tá lá. E que mais? E é tudo com o mesmo nome, Cissa Bailey, gente, para ficar fácil de me encontrar. E eu faço as lives de segunda a sexta ao meio-dia, é o horário do Brasil. E aqui com você, na quinta-feira e também no sábado.
Porque eu sou a mais legal, óbvio. Imagina. Mais doido, isso sim. Mas sem noção. Cicinha, muito obrigada por doar o seu tempo para esclarecer a gente sobre os Estados Unidos. Obrigada a você e obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente. Beijo enorme. Pessoal, uma boa noite para vocês, que Papai do Céu os abençoe. Amanhã de manhã tem o Ivan Kleber falando do Reino Unido e das últimas manifestações pela Europa, e eu desejo a vocês que Papai do Céu abençoe o soninho de vocês e que mande os anjinhos dele para cuidar de vocês. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho.